E aí, tu tem hábitos saudáveis ou só finge que tem? Será que tu te sabota o tempo inteiro e nem tá percebendo? Então assista essa live aqui, vamos descobrir junto? Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, dos que estão assistindo essa live ao vivo e aos que vão assistir depois, né? Boa noite, vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana e que dá o que falar e que mexe com algumas coisinhas mal resolvidas dentro da gente ou que a gente normalmente ignora, né? Que são autossabotagens. Será que tu te sabota no teu dia a dia e não percebe? Hoje a gente vai descobrir. Então, boa noite a todos. Para quem tá ao vivo, né? Para quem vai assistir depois a live. Essa noite eu escolhi 2 temas que eu adoro conversar sobre eles, que são hábitos saudáveis e autossabotagem, tá? Eu gosto de falar sobre esses temas porque também serve de lembrança para mim. Eu não sou perfeita e eu o tempo inteiro preciso ficar me policiando para eu não me auto-sabotar, né? Então, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais fica impregnado na nossa mente, a gente tende a lembrar, né? E só para quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, semana passada a gente tentou fazer uma live e deu vários problemas técnicos de áudio, de imagem, né? Então, como pode acontecer com todo mundo, né? Somos seres humanos, a gente tá aqui tentando fazer uma coisa bacana, passar conhecimento para vocês. Então, a gente corre esse risco, né? Então, a gente resolveu refazer essa live, tá? Pra ficar direitinho, né? E a gente poder bater um papo bacana, tá? Então, antes de começar, eu queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Karim Bevonese, eu tenho 32 anos, sou psicoterapeuta integrativa e bioenergética e sou fundadora aqui da Regenera Care, junto com os meus grandes amigos, Dr. Luciano Rabaioli Girardi e a doutora Gabriela Feltz Girardi, né? E eu tô no último ano do curso de psicologia. Tá? Eu sou mãe de um menino maravilhoso chamado Leonardo, que tem 13 anos. E eu estudo já faz acho que uns 13, 14 anos sobre comportamento, sobre mente, sobre espírito, sobre energia, né? Porque eu gosto de entender como que as coisas funcionam, como que a vida funciona, né? O que está além dos nossos olhos, dos nossos sentidos, né? E o que afeta de fato o nosso corpo e como que o nosso corpo também pode influenciar, né, as nossas emoções, né, o nosso comportamento, tá? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, mais dúvidas eu tenho, né? É normal, é super esperado, né? E aí eu acabo estudando mais e mais, a gente nunca para, né? Nunca cessa. Eu gosto de dizer que conhecimento é poder, porém, ele só é poder quando a gente coloca esse conhecimento em ação, né? Quando ele gera movimento, certo? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre movimento, sobre comportamento, sobre ação, tá? Então, para essa noite eu separei 10 hábitos saudáveis que, na minha opinião, tá, são indispensáveis para a gente ter qualidade de vida e para a gente fazer as coisas darem certo para nós, tá? Então fica aqui nessa live para acompanhar essas reflexões e descobrir, tá, quais são esses 10 hábitos saudáveis, tá bom? E vocês me digam aí se o áudio tá bacana, né? Se eu preciso falar um pouquinho mais alto, enfim, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida
ou quiserem compartilhar alguma experiência, algum conhecimento, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Mas então, o que são os hábitos saudáveis, né? O que são hábitos, né? Hábitos são todas as ações que a gente faz com recorrência e que tende a acontecer inconscientemente, tá? Sem que a gente precise pensar sobre eles. A gente faz já no automático, né? E os hábitos podem ser bons ou podem ser ruins, certo? Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, ele é super preguiçoso. E ele sempre escolhe os caminhos que já existem dentro, né, dele ali e que são fáceis, né? Tanto isso é verdade que quando tu vai ler um livro, ler qualquer coisa, tu não junta as sílabas para ler, porque o teu cérebro já reconhece o layout, né, a imagem da palavra, né? Então ele cria esses mecanismos que são mais fáceis para ele, que gasta menos energia, entenderam? E é por isso que na maioria das vezes, na maior parte do nosso dia, a gente tende a realizar tarefas que já viraram hábitos e até padrões de pensamento. A gente até pensa sempre da mesma forma, né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele já está no automático, ele já criou esses caminhos. Então, para ele é mais fácil pensar dessa forma, agir dessa forma, do que pensar diferente, do que agir diferente, porque tende a gastar mais energia, certo? E a gente não se dá conta no nosso dia a dia, né? E esse comportamento de agir no automático, ele se torna autossabotador. É verdade. E a autossabotagem, para quem não conhece, né? É um comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que a gente tem para fazer, né? Que a gente tem para realizar. Ou na maneira como tu vê e se coloca diante do mundo, certo? Ela pode ser descrita como uma combinação de sentimentos, de pensamentos negativos, né, acompanhados também muitas vezes de comportamentos destrutivos, tá? Isso é autossabotagem. Tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês que já aconteceram comigo, às vezes ainda acontece, tá? E eu tenho certeza que algum deles já aconteceram, né? Já aconteceu com vocês. Vocês me digam aí, também me digam outros, se vocês conseguirem refletir sobre, tá? E lembrar de algum. Quando o despertador toca, e aí tu aperta aquele botãozinho para adiar mais 5 minutinhos, né? A gente acha que merece ficar mais um pouquinho na cama, né? Mas isso é um comportamento autossabotador. Porque para o cérebro é mais fácil continuar na cama, continuar dormindo, do que gastar energia levantando o corpo para fazer suas atividades diárias, certo? Vocês viram como é fácil a gente se auto-sabotar? Aquela cervejinha na sexta-feira, que a gente também diz que a gente merece, né? É um ato sabotador. E a gente vai mais adiante na live falar por que ele é sabotador também. Né? Além desse comportamento que já virou um hábito, porque toda sexta-feira a gente merece abrir uma cervejinha, né? Já virou um hábito, para vocês verem. A gente prefere muitas vezes pedir comida naquele aplicativo, né? Ou ligar para o restaurante, pedir uma comida, do que ir até o supermercado, comprar alimentos saudáveis, ir para a cozinha, fazer uma refeição saudável, colocar o teu amor, a tua energia naquele momento, né? Compartilhar esse momento, às vezes com a tua família, com o esposo, com a esposa, com algum filho, mãe, pai, enfim, né? A gente prefere só puxar o telefone porque é mais fácil. É um comportamento autossabotador. E claro, eu não vou generalizar e dizer que, meu Deus, você nunca pode pedir uma comida fora. Claro que não, né, gente? A gente está falando em hábitos, são comportamentos que sempre acontecem. Não é a exceção, é a regra, né? Será que tu é uma pessoa assim? Ou você conhece uma pessoa que seja assim como eu vou falar agora?
passa o dia inteiro reclamando. Reclama do tempo, reclama das contas que tem para pagar, reclama do cachorro do vizinho que não para de latir, né? Reclama do governo, reclama de tudo, tudo, absolutamente tudo é motivo para a pessoa reclamar. Vocês já viram isso? Ou vocês, sem querer querendo, se notaram assim? É um comportamento sabotador. Enxergar as coisas, enxergar o mundo, as pessoas e os comportamentos com um copo meio vazio do que meio cheio, né? E depois a gente vai falar por que esse comportamento é sabotador. Fiquem aqui, tá? Não saiam. Quando a gente fica ali na internet, no celular, scrollando, né? As redes sociais, perdendo tempo com as redes sociais, né? Porque é muito mais fácil a gente abrir um aplicativo que é só um toque e ficar arrastando o dedo para cima, vendo um monte de vídeo inútil. Claro, tem alguns vídeos que são engraçadinhos, que a gente se diverte e não teria problema se a gente fizesse isso de vez em quando. Mas existem pessoas que fazem isso o tempo inteiro e gastam uma parte gigantesca do seu dia com esse comportamento, né? E é muito mais fácil a gente abrir um aplicativo para ficar vendo a vida alheia do que abrir um livro para ler. Porque, voltamos no início, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Porque o nosso cérebro prefere caminhos mais fáceis do que gastar energia com novos aprendizados, né? E quando a gente procrastina e deixa para fazer tudo depois, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, é um comportamento autossabotador deixar as coisas para depois, né? E claro, não vamos generalizar, como eu vou voltar sempre a falar que o comportamento autossabotador é um hábito ruim e para se considerar um hábito precisa acontecer sempre. Então, não é a exceção, é a regra, certo? Então, a gente acaba resistindo muito a mudanças. A gente prefere sempre fazer as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares, fazer a mesma comida, pedir a mesma comida, enfim, porque o nosso cérebro é preguiçoso, né? Então, a gente precisa sim cuidar, nos policiar. E quando a gente perceber que a gente está tendo um hábito ruim, a gente perceber ele e mudar, e se esforçar, sair da zona de conforto, né? Isso é ótimo para o nosso cérebro, faz o nosso cérebro oxigenar, faz o nosso cérebro criar novas sinapses, criar novos caminhos, aprender coisas novas, né? Isso faz o nosso cérebro ficar ativo, ainda mais nós que estamos envelhecendo, né? Não temos mais 15, 16 anos, certo? E uma das maiores dificuldades que a gente tem é tirar o nosso cérebro da zona de conforto, né? É desafiar ele. E tu sabe como é que a gente faz para desafiar ele? Dando tarefas novas. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar obrigando ele a gastar energia criando novas sinapses. Isso é ótimo. Novos caminhos, novas oportunidades, novos aprendizados. Isso é maravilhoso, né? E se tu te sabota o tempo inteiro, não pode reclamar que nada dá certo para ti, né? Vamos pensar nisso também, né? A gente fica sempre colocando a culpa nos outros, né? Se a gente fica sempre achando que é karma, enfim, mas na verdade é a gente que se auto-sabota, né? Bom, frente aos fatos, né, que eu falei agora, como combater a autossabotagem na prática? Vocês sabem? Tomando as rédeas das nossas vidas, né? A autorresponsabilidade, ela requer um treino diário do nosso comportamento mental, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso convívio social, né? E aí agora, como eu tinha falado antes, eu separei 10 atitudes que eu acredito por experiência própria, tá? Jamais eu viria aqui falar para vocês fazerem alguma coisa se eu já não tivesse experimentado e visto os resultados,
certo? São 10 atitudes que são indispensáveis para a gente não se auto-sabotar, tá? E começar a treinar o nosso cérebro a criar novos hábitos, né? Porque as atitudes que a gente realiza com frequência se tornam hábitos, tá? Então vamos lá. O primeiro hábito saudável que eu separei aqui para vocês é beber água. Ó, eu já tô com a minha garrafinha aqui, sempre ando com a minha garrafinha aqui. Ai, Karin, tá. Eu pensei que tu fosse falar coisa séria, né? Gente, beber água é muito sério. Evita muitas doenças, vocês não fazem ideia. E não adianta dizer que, eu bebo chá, eu tomo um suquinho aqui, eu tomo uma aguinha saborizada. Gente, não é a mesma coisa, tá? A gente precisa beber água mineral, certo? O nosso corpo precisa. O nosso cérebro, por exemplo, ele é composto por 75% de água. E ele é altamente sensível à desidratação. Quando a gente não ingere a quantidade adequada de água, o nosso cérebro não funciona direito. E aí leva a uma série de problemas cognitivos, incluindo aí a falta de concentração, lapsos de memória, diminuição da clareza mental, tá? E aí a pessoa começa a dizer assim, eu tenho déficit de atenção, né? E vai no médico falando, porque eu não consigo prestar atenção, porque eu me desconcentro, porque a minha memória falha. Gente, só falta água nesse cérebro, né? Olha quantas coisas a gente poderia evitar bebendo água, né? A água, ela desempenha no nosso corpo um papel fundamental, tá? Na comunicação entre as células, na regulação dos neurotransmissores no nosso cérebro, né? Que são essenciais para os processos cognitivos, como eu já falei, a memória, atenção, aprendizado, humor, né? Muitas vezes as pessoas estão o tempo inteiro com mau humor, né? Ou com o humor oscilando, né? E tudo isso é falta de beber água, né? Porque o cérebro está desidratado, dor de cabeça, pele seca demais, prisão de ventre, tudo isso é falta de água. Olha quantos problemas a gente poderia evitar se bebêssemos água, não é verdade? E com o passar dos anos, tá? Quando a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro, ele perde a percepção da desidratação. Então, a gente tende a não sentir a falta de água. A gente tende a não sentir sede. E a gente não percebe que não está sentindo sede. E a gente passa o dia inteiro sem beber água, né? Então, é sempre muito importante, principalmente para nós que estamos envelhecendo, ter uma garrafinha de água, né, por perto e sempre estar reabastecendo essa garrafinha. E ensinar, né, para os nossos filhos, para os mais novos, o quão importante é beber água, né? E para quem não sabe, o ideal para cada pessoa, né, é beber cerca de 300 ml de água, um copinho de água a cada hora, né, até umas 7, 8 horas da noite. Isso equivale a mais ou menos 2,5 litros, 3 litros de água, mais ou menos, por dia. Esse é o indicado. Pode beber um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é importante a gente estar se hidratando o tempo inteiro para evitar doenças. Isso é cuidar para a gente não se auto-sabotar. Vocês viram como é tão simples e a gente nem percebe? Bom, vamos lá que o tempo corre. O segundo hábito saudável que eu separei aqui para vocês é a alimentação. Sim, a alimentação. De preferência, tá? Eu separei aqui a dieta mediterrânea, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a dieta mediterrânea ela é reconhecida pela Unesco como patrimônio imaterial, porque ela transcende a mera alimentação. Ela oferece assim, uma abordagem mais holística para a nutrição e para a saúde. Além dela oferecer vários alimentos que fazem bem e que nutrem o nosso corpo, né, e evitam diversos problemas de saúde, ela promove e ensina para as pessoas
refeições com aqueles alimentos que as pessoas possam fazer juntas, que as pessoas possam compartilhar, que as pessoas possam oferecer para os seus filhos, sentar em volta de uma mesa. Então, vai muito além de ingerir um alimento. A gente acaba compartilhando momentos, compartilhando sentimentos, criando memórias boas, né? E isso transcende a própria alimentação, né? Isso é um alimento para a própria alma, né? E na prática é uma dieta que inclui uma abundância de frutas, legumes, cereais integrais, frutos do mar, gorduras boas, né? Gorduras saudáveis, um consumo moderado de laticínios, né? Carne vermelha, enfim. Claro, é sempre bom consultar um nutricionista, né? Um profissional que tem competência para te orientar qual é a melhor dieta para fazer. Mas aqui eu tô querendo trazer mais para vocês a importância da alimentação, a importância da gente prezar por alimentar o nosso corpo e não matar a fome, né? Eu não sou nutricionista, né? Não sou profissional da alimentação, mas eu sou profissional da saúde, né? E eu gosto de entender como o físico interfere no nosso mental, como o mental interfere no nosso físico, né? E eu acredito que essa dieta, além de nutrir o corpo, ela também nutre a alma, né? E eu já dei uma olhada, assim, por cima, e eu já vi vários estudos que demonstram que a dieta mediterrânea, ela reduz o risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, né? E ajuda também na prevenção do câncer, por exemplo, principalmente o de estômago, né? E ajuda a emagrecer, né? Porque tu para de consumir alimentos ruins que engordam, que fazem mal pra gente, e começa a te alimentar saudável. E aí tu começa a emagrecer, né? Olha que coisa maravilhosa. Isso é um comportamento que não é autossabotador. É um comportamento de que tem autorresponsabilidade, né? E, só para finalizar, ela favorece o controle do colesterol, né? E aí, em função disso, reduz bastante o risco, né, de ter derrames, de ter problemas cardíacos, né? Então, deem uma atenção para a alimentação, certo? Outra coisa, ainda dentro da alimentação, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí, claro, o ideal sempre é consultar um nutricionista, fazer os exames certinho, tá? Porém, existem muitos estudos, principalmente os últimos, que foram, enfim, divulgados nas revistas científicas mais conceituadas da área, né? E que demonstram através de vários testes, muitas pessoas, que leite e derivados, eles são alergênicos, ou seja, eles promovem aquelas famosas ites, né? Sinusite, bronquite, amidalite, otite, tendinite e todas as outras ites que existem por aí, né? Então, evitar leite e derivados é uma boa, tá? Mas, claro, consultem um nutricionista, certo? Vamos... Como é que é aquela frase? Vamos desembalar menos e descascar mais, né? A gente, assim, vai ter mais saúde, certo? Lembra que eu falei do cérebro preguiçoso no início dessa live? Que o nosso cérebro prefere caminhos mais fáceis? Então, para o cérebro é muito mais fácil a gente abrir um pacote de um alimento industrializado e consumir aquele alimento que já está pronto, né? E está cheio de produto químico, do que pegar uma faca e descascar uma fruta, por exemplo, para se alimentar, né? Então vamos começar a perceber os nossos hábitos diários e começar a se policiar e começar a pensar, será que esse hábito faz bem ou esse hábito faz mal, tá? Bom,
Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu vou contar aqui uma mini historinha só para vocês refletirem. Digamos que num dia tu vai almoçar e aí tu almoça pizza, bebe refrigerante e ainda come um docinho de sobremesa, tá? Ok, isso num dia. No outro dia, quando tu vai almoçar, tu come um peixinho grelhado, uma salada mista e algum tempo depois tu toma um copo de água, certo? Pensem nessas duas refeições, cada uma num dia, e me digam qual dessas refeições, em qual dos dias que vocês acham que uma pessoa vai ter energia e condições de estudar ou de trabalhar com maior desenvoltura, com maior energia, depois de ter comido uma pizza com refrigerante doce ou um peixinho grelhado com uma salada? Eu vou deixar essa para vocês responderem e refletirem sobre, tá? Então vamos para o nosso terceiro hábito saudável, que eu separei aqui para vocês. E ele se chama atividade física, tá? E eu não tô sendo aqui clichê, porque eu sei que muitos profissionais da área da saúde falam isso, e não é em vão, pessoal, tá? Como é que eu vou dizer para vocês? É muito necessário para o nosso corpo, muito necessário, tá? Presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Uma meta-análise, que é um estudo gigantesco, é um dos estudos maiores que existem, né? Que os cientistas, que os pesquisadores fazem. Uma meta-análise abrangendo 111 estudos, 3 milhões de pessoas, em 11 nações, de 5 continentes, fez uma descoberta. A atividade física de moderada a vigorosa, né, que faz a gente suar, pode reduzir os sintomas depressivos. Olha isso. Gente, 3 milhões de pessoas não são 30 pessoas, são 3 milhões de pessoas no mundo inteiro, de diversas nacionalidades diferentes, de estilos de vida diferentes. Eles analisaram essas pessoas ao longo dos anos e viram que as pessoas que praticam atividade física não têm depressão, né? Ou tem um risco muito menor de desenvolver uma depressão do que aquelas que não praticam exercício físico ou algum esporte, alguma atividade física, né? Sabe por quê? Eu vou dizer o que esse estudo demonstrou, tá? Através da atividade física, eu tô com uma colinha aqui, tá? Para não esquecer, porque é bastante coisa que eu vou falar para vocês hoje. Esse estudo demonstrou que fazer atividade física libera neurotransmissores, né? Que o exercício estimula a produção dos hormônios da felicidade, que é a serotonina, tá? Olha só como é importante, né? Reduz o estresse, a ansiedade, alivia as tensões do dia a dia, aumenta a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Então, melhora a flexibilidade do cérebro para aprender coisas novas, para se adaptar. Lembra que eu falei no início da live? A gente sempre vai voltar para o início da nossa live, onde a gente fala que o nosso cérebro é preguiçoso, né? E ele tende a não querer gastar energia aprendendo coisas novas. Então, fazer atividade física melhora a flexibilidade do nosso cérebro para aprender coisas novas. Olha só que incrível, né? Fazer atividade física melhora o nosso sono, né? E a gente sabe que o sono contribui para um bem-estar mental. E eu duvido que tu não tenha uma ótima noite de sono depois de ter feito exercício. Gente, a gente cansa, o corpo cansa, a gente sua, a gente toma um banho e depois a gente dorme maravilhosamente bem, depois do exercício físico, né? E outra, quando a gente faz exercício físico, a gente melhora o nosso corpo, né? A gente ganha condicionamento físico. A gente emagrece, a gente melhora os nossos músculos e a gente vai ficando mais bonita, né? O mais bonito, a autoestima vai melhorando, a gente vai se sentindo bem consigo mesmo, né? A gente tem aquele sentimento de dever cumprido, né? A gente tava com preguiça, mas a gente levantou de manhã, a gente foi na academia, fez o que tinha que ser feito e pronto, dever cumprido, né? Então, olha só como fazer atividade física ajuda, né?
Ajuda também na interação social, porque a gente conhece pessoas novas, se tu vai para uma academia ou se tu vai fazer um esporte, né? Tu conhece pessoas novas, fortalece conexões sociais, né? E outra coisa, tu vê outras pessoas fazendo exercício físico, se cuidando, tu te sente incentivado de se cuidar também. Poxa vida, né? Por que eu não vou fazer isso se é bom para mim, né? Reduz aquela ruminação, sabe? Aqueles pensamentos negativos, aquele ciclo de pensamentos que não saem da nossa cabeça. Como é que diz aquela frase? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, é uma analogia, né? Claro que eu tô fazendo aqui, porque quando a gente não tem nada para fazer, nosso cérebro fica pensando em coisas, gerando problemas, pensando em preocupações, né? Coisas que não vai fazer sentido, não vai adiantar perder tempo se preocupando com isso, né? Então, vai fazer uma atividade física, vai oxigenar o cérebro, vai ver pessoas novas, vai ver coisas novas, né? Tu vai diminuir esses pensamentos negativos, sabe? E outra, regula o ciclo circadiano, né? Que é o nosso relógio biológico interno que tem no nosso corpo. Né? Então, depois de tudo isso que eu falei, eu convenci vocês para se matricular aí numa academia, então, vamos lá? Ai, ai. Bom, a intenção dessa live é levar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento e incentivar vocês, né, a se cuidarem melhor, né? Porque quando a gente se cuida, a gente evita doenças, né? Bom, o nosso quarto hábito saudável que eu separei aqui para vocês, tá? É o sono regulado, ok? E eu falei antes no finalzinho do terceiro hábito saudável sobre o ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que significa? Ele é literalmente como se fosse uma sinfonia dentro do nosso corpo que rege todos os órgãos, que rege todo o nosso ritmo biológico, tá? E ele coordena o que acontece primeiro, o que acontece depois, né? O que acontece agora. Ele é um relógio totalmente programado e que nós programamos, tá? O ciclo circadiano, ele é resultado, quer dizer, ele é regulado pelo nosso relógio biológico interno, tá? E ele fica no hipotálamo, dentro do nosso cérebro, né? E ele influencia uma ampla gama de funções corporais, incluindo o sono, a vigília, a regulação da temperatura corporal, a produção de hormônios e até o nosso sistema imunológico. Olha quanta coisa que ele regula, gente. Essenciais para a gente ter uma saúde, né? Boa. Ele sincroniza todas essas coisas, todas essas variações, todas essas necessidades que o corpo tem, né? E garante que a gente esteja alerta e energizado durante o dia, né? Para, enfim, viver, fazer as nossas coisas, né? E esteja descansado e se recupere durante a noite, né? Porque quando a gente dorme, a nossa temperatura corporal baixa, os nossos órgãos funcionam mais devagar, mais lentamente, porque está recuperando as energias. E é o ciclo circadiano que regula isso tudo, tá? Pois então, o nosso corpo, ele precisa dormir 8 horas por dia, tá? Porque ele precisa desse tempo para descansar e repor as energias para o próximo dia de atividades, tá? E a qualidade do sono desempenha um papel fundamental, né, na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional. Eu duvido que vocês passem uma noite em claro ou acordando o tempo inteiro e tenham um dia produtivo depois. Eu aposto que vocês ficam caindo pelos cantos de sono, ficam com mau humor, né? Altera a nossa fome, né? Enfim, a gente não fica com vontade de fazer as coisas. Então, olha como afeta, olha como o nosso corpo é certeiro, certo? Então, eu vou falar aqui algumas dicas para vocês para melhorar o sono, tá? Ir para cama
e acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, tá? Porque a gente normalmente tem um hábito ruim de dizer, eu mereço ficar até tarde na cama no final de semana, né? Já que eu acordei cedo todos os dias. Gente, isso é furada, tá? O nosso relógio interno precisa desse ritmo. Precisa todos os dias acordar no mesmo horário e todos os dias ir dormir no mesmo horário, tá? Isso ajuda a regular ele, certo? E melhora a qualidade do nosso sono, né? Manter o quarto arejado, fresquinho, né? Escuro, silencioso, tá? Dá para usar aquelas cortinas blackout que tapam bem a luminosidade que passa pela janela, né? Para ficar bem escurinho. Usar tampão no ouvido, né? Ou aqueles fones que corta ruído também são ótimos, né? Ou botar no computador aquele ruído branco, sabe? Promove um ambiente mais tranquilo, certo? Pra gente ir desligando e relaxando o corpo e promovendo que o relógio interno regule o nosso corpo direitinho, tá? Limitar a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir é imprescindível, gente, tá? A luz azul que sai pela tela do celular, por exemplo, ou do computador, ela interfere na produção de melatonina, né? Que é o hormônio do sono, tá? Então, ficar com o celular ali, né, 15 centímetros do nosso rosto, antes de dormir, a gente se deita, apaga todo o quarto, todas as luzes e fica com aquele celular, com aquela luz assim, né? Aquela luz, ela entra na nossa retina, tá? E vai lá, manda uma informação para nossa glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, tá? E avisa a glândula pineal, gente, ainda é dia, vamos manter esse corpo cheio de energia e ativo. E ela libera hormônios e substâncias pra gente ficar acordado. Por isso que tem muita gente que à noite não consegue dormir, que tá com o celular ali, scrollando o celular sem parar, com aquela luz entrando e nada de sono vir. Claro que e não vai vir o sono, né? Aí se tu desliga a luz e fica no escuro por um tempo, antes de pegar no sono, antes de dormir, a glândula pineal nota que não tá entrando luz. Poxa, não tá entrando luz, já é noite, então vamos liberar melatonina para essa criatura dormir. E aí ela começa a liberar melatonina. Entenderam como é que funciona? Sacaram como é que funciona o nosso corpo? E isso é o ciclo circadiano, é o nosso relógio interno, que está regulando os nossos órgãos, que está regulando o funcionamento do nosso organismo. Vocês entendem? Outra coisa importante também para a gente dormir bem é evitar estimulantes, né? Como cafeína, como nicotina, como álcool, né? Porque eles vão prejudicar a qualidade do nosso sono, eles vão nos deixar com energia, eles vão nos deixar alerta, certo? Então, assim, o ideal é, se tu gosta de tomar café, por exemplo, é tomar café até umas 3 da tarde e depois que passa das 3, nada de energético, nada de café, nada de nicotina, porque senão vai prejudicar o teu sono. Aí depois não adianta reclamar que não consegue dormir se tu tá te auto-sabotando, né? A gente tá aqui falando sobre hábitos saudáveis e sobre autossabotagem. Então, vamos ser corretos, vamos ter autorresponsabilidade, certo? Vamos nos policiar. Ó, isso que eu tô fazendo aqui é um hábito ruim ou é um hábito bom? Se é um hábito ruim, o que eu posso fazer para modificar? Né? Claro, eu tô dando aqui várias dicas para vocês e a gente sabe que não é de uma hora para outra, de um dia para o outro, que a gente vai mudar todos os nossos hábitos, né? Nós não somos tão poderosas assim, né? Ou poderosos para os homens, né? A gente tem que dar tempo para o nosso corpo e para nós mesmos. A gente não precisa se cobrar tanto, né? Uma coisa de cada vez. Vamos melhorar a alimentação? Vamos. Tá, começa aos poucos melhorar a alimentação, né? Desembalar menos, descascar mais.
Vamos beber mais água, vamos beber mais água. Vai lá, pega uma garrafinha, mantém uma garrafinha perto de ti e vai reabastecendo quando ela vai terminando. Vamos beber mais água para melhorar, evitar doenças, melhorar a oxigenação do nosso cérebro, não deixar ele desidratado, né? Vamos começar a dormir nos mesmos horários. E aos poucos a gente vai fazendo essa modificação. Ela não precisa querer mudar tudo de uma hora para outra, né? Aos poucos, para a gente ir se adaptando aos pouquinhos, né? E ir mostrando para o nosso relógio interno, estamos nos modificando, né? E, gente, isso evita doenças, né? Imagina se tu não faz nada disso, não se alimenta bem, não bebe água, dorme cada dia num horário, acorda cada dia num horário, não faz exercício físico, fica reclamando o tempo inteiro. Olha quantas doenças, quantos problemas que podem ser gerados no nosso corpo ao mesmo tempo, né? E aí depois a gente tem que correr para vários médicos diferentes para tentar resolver e tá tudo interligado, né? E hoje em dia os médicos quase não se falam, infelizmente, né? Os médicos da medicina tradicional quase não se comunicam, né? O cardiologista é cardiologista, o neurologista é neurologista, a ginecologista é ginecologista, mas às vezes o problema hormonal tá aqui, né? Ou tá vindo de outro problema, de outra causa, né? Então, tudo se resolve com a gente mudando hábitos, aos poucos, tá? Ter uma rotina de relaxamento antes de dormir, para finalizar esse tema, né? Como, por exemplo, ler um livro, né? Porque quando a gente vai lendo, a gente vai respirando mais devagar, a gente vai se acalmando, né? Aí vai dando aquela bobeirinha, daqui a pouco a gente nem tá mais percebendo que tá lendo, a gente já começa a pescar, o olho começa a fechar, né? Tomar um banho quente, bem relaxante, praticar técnicas de respiração, né? Ou de meditação também para ajudar a acalmar o corpo, né? Acalmar a mente, acalmar o nosso espírito, né? Isso tudo auxilia a gente a relaxar, né? Avisa a nossa glândula pineal, vamos soltar melatonina aí, tá na hora de dormir, né? O ciclo circadiano ele desempenha esse papel crucial na regulação dos neurotransmissores, né, responsáveis pelo nosso humor. Então ajuda a prevenir distúrbios como depressão e ansiedade, né? E tem aqui alguns estudos também que mostram que a interrupção do ciclo circadiano pode estar ligado a alguns distúrbios metabólicos, como a diabetes e a obesidade, viu? Então, se tu tá com diabetes, se tu tá acima do peso, dá uma olhadinha no teu ciclo circadiano, vê se ele não tá todo bagunçado, né? E começa por aí, quem sabe, né? Aí uma dica. E vocês sabiam que a dopamina, né, que é a substância que nos dá motivação, muitas pessoas confundem, tá? A gente sabe aí, é falado erroneamente entre as pessoas que a dopamina é o hormônio do prazer, né? Só que não, ela é o hormônio da motivação. Vou dar um exemplo para vocês. Tu sente vontade de comer chocolate. Vem na tua mente aquele brownie de chocolate bem molhadinho, gostoso, né? E aí tu te levanta do sofá e vai até o mercado comprar. E tu come aquele brownie, sim, maravilhoso. Ok. O teu cérebro, o teu corpo, ele produziu a dopamina não no momento que tu colocou o brownie na boca. Ele produziu a dopamina quando tu estava sentada no sofá e tu pensou no brownie. E aí ele largou dopamina na tua corrente sanguínea e ela te deu energia, motivação para tu te levantar e ir até o mercado comprar. Então, se a pessoa não tem dopamina ou produz muito pouco dopamina, ela tende a não ter motivação para fazer as coisas, né? No seu dia a dia. E aí eu tô falando de tudo,
tá? E ela só é gerada no nosso corpo se o ciclo circadiano estiver completo e funcionando perfeitamente. Beber água, alimentação saudável, atividade física e sono adequado. Viu? Então, se tá te faltando motivação, talvez não seja uma depressão. Talvez seja só o teu ciclo circadiano que não tá funcionando direito, ele tá meio bagunçado. É só tu parar, analisar como é que tá sendo a tua rotina e fazendo as pequenas modificações, né? Olha só como não é tão difícil assim, né? Você tem que entender que o ciclo circadiano, ele é muito mais do que só uma sequência de eventos, né? Ela é uma força poderosa dentro da gente que sustenta a nossa vitalidade, né? Que sustenta o nosso equilíbrio. Ele faz com que o nosso corpo esteja em equilíbrio. Só que ele precisa da nossa ajudinha, né? Se vocês conseguirem compreender a importância dele, né, e conseguirem ir aos poucos regulando ele direitinho, vocês vão conseguir, além de ter uma ótima noite de sono e de descanso, também ter um dia alegre, ter um dia produtivo, ter um dia feliz, né? Vocês vão conseguir colocar em prática tudo que vocês planejaram, ou quase tudo, enfim, né? Vocês entenderam? Vocês viram como o nosso corpo ele é perfeito? E só depende da gente que estraga. É a gente que ferra com tudo, né? A gente acaba nessa correria do dia a dia, né? De pagar conta, buscar filho na escola, fazer mercado, limpar, trabalhar e tudo mais. A gente acaba esquecendo de cuidar da gente. A gente acaba esquecendo de olhar para dentro de nós, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se isso acontece, desregula tudo, as doenças começam a aparecer, né? Eu fico às vezes pensando nisso, né? Claro, não é fácil administrar tudo isso. Às vezes a gente enfia o pé na jaca, né? Às vezes a gente sai à noite, numa festa, num aniversário, vai dormir tarde, acorda mais tarde, desregula tudo. Mas se a gente tiver essa consciência de cuidar da gente, a exceção não vai ser o problema. Porque a exceção a gente vai conseguir contornar e reajustar ela depois. Entendem? Beleza, vamos lá que o tempo tá voando aqui, já quase uma hora de live. Gente, Jesus do céu, essa vai passar de uma hora. Vamos lá. O quinto hábito saudável que eu separei aqui para vocês, tá? Eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas não custa retomar ela. Não custa dar uma esclarecida sobre certos pontos que talvez algumas pessoas não tenham esse conhecimento, tá? E que eu não poderia deixar de falar nele, tá? Que é evitar a utilização de drogas. E aqui eu incluo o álcool e o cigarro, tá? Que não são drogas ilícitas, né? São drogas lícitas e que todo mundo transformou em um hábito, infelizmente, né? Vou dar assim só umas pinceladas em alguns pontos importantes, tá? O ruim do álcool, gente, além daqueles efeitos imediatos, né, que a pessoa fica tonta, com a fala arrastada, perde ali a noção das coisas, não consegue raciocinar, né, perde equilíbrio, ela deixa de ter o poder de decisão consciente, né? E fora aquele inchaço, né, porque o álcool ou o destilado, ou é cevada ali, né, dá dor de cabeça, enfim. Além da ressaca moral no dia seguinte, né? Mas fora tudo isso, que já seria motivo suficiente para deixar de utilizar álcool, né? O que talvez vocês não saibam é que a falta de vontade que habita o nosso ser, né? Nos primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, né? Na verdade, é porque tu bebeu álcool na sexta e no sábado. E talvez no domingo, na hora do almoço. Pois é, porque a longo prazo ele causa cansaço, falta de energia,
falta de foco, falta de atenção, memória fraca, indisposição e até dor de cabeça e problemas de estômago. Então, assim, tu bebe na sexta, bebe no sábado, aí domingo talvez tu não beba. Fique de boa ali, porque tu sabe que segunda-feira tu tem que acordar, tem que trabalhar e tal. Mas segunda-feira tá tão difícil de levantar da cama. Aí tu passa a segunda se arrastando, tu passa a terça se arrastando, tu passa a quarta se arrastando. E aí quinta-feira tu já tá legal. E sexta-feira tu acha que tu passou a semana tão difícil e que tu merece um álcool, né? Não merece aquela cervejinha na sexta-feira. E volta o ciclo de novo. Bebe sexta, bebe sábado, às vezes bebe domingo. Segunda, terça e quarta se arrastando com problema de estômago, com gastrite, com dor de cabeça, indisposição, não consegue prestar atenção nas coisas. E aí quinta e sexta tu já tá de boa. Por quê? Porque durante segunda, terça e quarta o corpo teve que trabalhar triplicado para suprir todas as deficiências e todos os malefícios que o álcool causou no teu organismo. Ele teve que se reorganizar, se readaptar, trabalhar 1 milhão de vezes mais para se reestabelecer, né? E isso as pessoas não sabem. A pessoa acha que o álcool só te dá ressaca no dia seguinte. Gente, o álcool, ele inflama o cérebro. Vocês têm noção? Quando a gente tem uma amidalite que fica com aquela dor aqui assim na garganta, sabe? Que dói para engolir. A nossa amígdala tá inflamada. Imagina o nosso cérebro inflamado. As pessoas bebem e inflamam o cérebro e não tem noção disso. Para vocês terem uma noção, o álcool, olha só, né, que é engraçado, mas é triste, né? O álcool é a única droga que as pessoas vão te recriminar ou vão rir de ti ou vão te excluir se tu não usar. Porque se vão te oferecer um álcool num churrasco, alguma coisa, e tu não vai aceitar, tu fala, ai, não bebo. E a pessoa, o quê? Tu não bebe? Como assim? Não acredito. Gente, álcool é uma droga. E a gente teima em querer beber, porque nós somos condicionados socialmente para isso. Porque o ambiente nos molda e a gente não percebe. E se a gente não for... se a gente não perceber isso, e se a gente não for forte o suficiente, a gente sempre vai deixar o ambiente nos moldar. E às vezes ele vai nos moldar para fazer coisas ruins, para adquirir hábitos ruins, né? O cigarro, que vicia por causa da nicotina, ele transporta para dentro das células, né, do teu corpo muitas toxinas, muitos produtos químicos que vão intoxicar o teu sangue. E, gente, o sangue é o que alimenta os nossos órgãos, incluindo o nosso cérebro. Então, ó, aí depois o rim não funciona direito, o estômago não funciona direito, o cérebro tá desatento e tudo mais, porque o nosso sangue tá cheio de produto químico, cheio de toxinas, cheio de agrotóxicos, sabe? E aí tá tudo funcionando ruim dentro da gente. Por quê? Ah, não, mas não é culpa minha. Quer dizer, culpa não, né? Não é responsabilidade minha. Será? E outra, só para finalizar, né? Não existe para os jovens que estão aqui de plantão ou que vão assistir, ou para quem tem jovens em casa, fumar maconha de vez em quando só para relaxar não existe, tá? Esquece. Porque os jovens pensam assim, ah, mas a maconha vai queimar os neurônios, mas a gente tem milhões de neurônios, então não tem problema queimar alguns. É isso que eles pensam, certo? O que eles não sabem é que a maconha adormece o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, ó, que tem atrás da nossa testa. O córtex pré-frontal, para vocês que não conhecem, né? É a região do nosso cérebro responsável pelo raciocínio. Ele é o nosso freio. É a parte do nosso cérebro que para, que pensa, que pondera as coisas, que analisa.
certo? A pessoa vai lá e dá uma fumadinha e já adormece. Ela não vai deixar de funcionar, mas ela vai ficar, digamos que assim, 90% adormecida. E isso, gente, não é brincadeira, não estou inventando. Isso foi descoberto através de estudos com ressonância magnética que mostra que pessoas que fumaram, essa parte do cérebro aqui quase não se movimenta, quase não pisca ali, sabe? Nas ressonâncias que a gente faz do cérebro, que a gente vê as áreas ali com energia funcionando, aqui quase não funciona, né? E aí, essa área, ela só volta ao normal, ao funcionamento normal, 100%, um ano depois, 12 meses. E aí, durante esses 12 meses que a pessoa tá vivendo, depois que fumou um cigarrinho de maconha, ela é refém da amígdala dela, que fica no centro do nosso cérebro. E a amígdala é responsável pelos impulsos. Então, digamos que alguém fale assim, pula daquela ponte. Se tu não fumou maconha ou não usou nenhuma outra droga pior, o teu cérebro, o teu córtex pré-frontal tá funcionando direitinho. E ele vai, não, peraí, só um pouquinho, vai botar o pé no freio. Como assim? Não, se eu pular daquela ponte, eu vou cair lá embaixo, eu vou me matar, eu vou me machucar. Não posso fazer isso, tá doido? E ele vai fazer essa linha de raciocínio e vai te dizer o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. Se tu tá com essa região aqui adormecida, alguém vai te falar, pula daquela ponte. E esse aqui não tem freio. A pessoa tá sem freio. E a amígdala vai dizer, vamos lá, e vai pular. Por isso que muitos jovens agem por impulso. Os que usam drogas, né? Tô falando. Agem por impulso. Porque eles estão sem freio. Essa parte aqui do cérebro não tá funcionando direito. Eles estão sendo guiados, literalmente guiados pela amígdala, que é responsável pelos nossos impulsos. Olha só que estrago uma fumadinha. Então, por favor, avisem os filhos de vocês adolescentes, avisem os sobrinhos, os seus alunos, expliquem isso para eles. Isso é extremamente importante. E para vocês também, né? Porque tem muito adulto que usa drogas. Né? E existem muitas formas da gente relaxar, da gente desopilar, esquecer os nossos problemas por um tempo, fazendo um hobby, fazendo terapia, né? Conversando com os amigos, fazendo algo que te dê prazer, que não seja destrutivo, certo? E vamos lá, porque o tempo tá correndo. Só para finalizar esse assunto, quem possui algum transtorno mental, algum problema de personalidade, algum transtorno de humor, autismo, déficit de atenção, tá? Esquizofrenia, depressão, qualquer problema da área mental, gente, as drogas pioram. Elas potencializam os sintomas e inibem o efeito dos remédios. Então a pessoa literalmente fica à mercê dos seus piores sintomas do seu transtorno, tá? Então, quem tem algum problema de saúde da área mental, emocional, por favor, evitem drogas, certo? E isso inclui o álcool, tá bom? O sexto hábito saudável que eu separei aqui para vocês é a organização. Ela é muito importante, gente. A organização, um ambiente organizado, para início de conversa, um ambiente organizado, ele reflete uma mente organizada. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. O ambiente que tu vive mostra quem tu é. E claro, voltando aqui, a gente sabe que todo mundo tem uma vida corrida, né? Que às vezes a gente não dá conta de tudo e ok, tá? Tudo bem, de vez em quando a gente não conseguir dar conta, né? Não conseguir
trabalhar o dia inteiro e ainda chegar em casa e ainda fazer uma refeição para a família. Ok, tá? Não vamos ser aqui, enfim, falar coisas que são inalcançáveis, tá? Mas se tu não consegue arrumar tua cama, se tu não consegue guardar as tuas roupas, limpar tua casa, né? Manter as coisas minimamente organizadas, eu tô dizendo aqui, sabe? E aí que eu tô falando daquela pessoa que realmente é desorganizada, que ela sai e vai bagunçando tudo, e ela não para e organiza, tá? Só mostra que as coisas dentro dela também estão desorganizadas, também estão acumuladas, né? E aí entra o mental, entra o emocional, né? Porque o ambiente externo é reflexo do nosso ambiente interno. Vocês já ouviram falar nisso? Certo dia tem uma história, né, que diz que o Mahatma Gandhi, né, que é um grande líder indiano, ele disse assim que a alma ela está feliz, a prosperidade cresce e a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem contigo, né? Ou seja, o mundo exterior reflete o universo interior e vice-versa, né? Quem é aí da turma que se o céu tá azul e tem sol, a pessoa tá feliz. Se o céu tá nublado ou tá chovendo, a pessoa tá triste, né? É uma analogia que mais ou menos demonstra, né, isso que eu tô falando para vocês, né? Mas essa reflexão que eu tô trazendo aqui, ela vai muito além da questão da limpeza, tá? A desorganização, gente, ela pode gerar impactos na percepção do ambiente e pode trazer ansiedade, né? Afetando toda a nossa saúde. A desordem visual do ambiente, de um ambiente desorganizado, pode interferir na capacidade do nosso cérebro de processar as informações e tomar decisões. Olha só como é importante, né? A organização, ela nos traz paz, né? Pois a gente sabe que tá tudo no lugar, né? Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua forma de ser realizado, né? A organização faz com que a gente não procrastine, que a gente não desista de fazer as coisas, que a gente cumpra os nossos compromissos, desde a hora que acordar até a hora que a gente vai dormir, né? A gente se sente com aquele dever cumprido, né? A gente fez o que a gente precisava fazer, como deu, do jeito que deu, né? A gente fez o que estava ao nosso alcance, mas fizemos, né? Claro, a gente, assim, não precisa esperar as condições climáticas perfeitas para a gente começar alguma coisa, para a gente começar a organizar, começar a planejar, né? A gente tem que evitar esse pensamento típico de quem planeja muito. E eu sou assim, e é bom até eu conversar isso com vocês, porque eu falo e eu me escuto. Eu sou uma pessoa que planejo muito, que organizo muito as coisas. E muitas vezes eu deixo de fazer coisas porque eu gostaria de fazer. Eu fico esperando as condições certas, adequadas. E muitas vezes isso não acontece. Porque a vida é assim. Às vezes não acontece do jeito que a gente queria, né? E tá tudo bem. Eu gosto de dizer que feito é melhor que perfeito, né? Eu volto e meia eu tô falando essa frase para mim mesma, para entrar na minha cabeça. Feito é melhor que perfeito, né? Ou até feito é melhor que não feito, né? Então, assim, a gente tem que evitar esse pensamento típico de quem planeja muito, né? A gente não pode se esconder atrás do desejo dessas circunstâncias certas, né? Porque a vida ela é dinâmica. A vida muda o tempo inteiro, né? A gente não tem controle sobre nada, na verdade, né?
A gente tem que o tempo inteiro estar tendo jogo de cintura para conseguir dar conta das coisas e se adaptando aqui e ali para as coisas funcionarem, certo? E o ideal é estabelecer as condições mínimas necessárias para a gente colocar em prática um objetivo, uma ideia, um projeto, né? E isso inclui a organização do nosso ambiente, isso inclui o planejamento dos nossos objetivos, dos nossos compromissos diários, né? A gente pode incluir a organização ali em tudo. E quando a gente organiza externamente, a gente está passando essa informação para o nosso cérebro que a gente também vai organizar essas informações aqui dentro, né? E a gente vai funcionar melhor, tá? Bom, o 7º hábito saudável que eu separei aqui para vocês é o gerenciamento do estresse, que é um assunto assim que dá o que falar, que no fim das contas todo mundo se estressa, né? A vida vai nos apresentando adversidades e se a gente não souber lidar com o sentimento que essas adversidades nos despertam, a gente vai se estressar, né? E o nosso corpo, quando ele é exposto cotidianamente a situações nas quais a gente se sente ameaçado ou intimidado, ele vai liberar o cortisol, né? E o cortisol é o hormônio do estresse, certo? Na prática, ele serve para aquela famosa luta ou fuga, né? É uma resposta normal e esperada do corpo frente a situações nas quais é preciso agir rapidamente, né? E decidir se enfrenta um cenário ou se foge dele. É aquele exemplo que normalmente se usa, tem um leão na tua frente. O teu corpo vai liberar cortisol automaticamente, tu não precisa nem pensar nisso, né? Olha só, é um hábito que já vem ancestralmente já dentro do nosso DNA, tá? No momento que tu vê um leão, tu não para e pensa, vou fugir, vou conversar com o leão, vou falar, gatinho, vem aqui. Não. A imagem é captada pelo teu olho, passa a informação pro cérebro em questão de milissegundos ali, né? E aí o teu corpo libera cortisol, os teus músculos enchem de sangue, né? Ficam mais fortes, maiores para te poder correr, o teu coração acelera para te, né, poder respirar bastante e com rapidez para te poder correr daquela situação ou enfrentar aquela situação. Então, é algo esperado do corpo frente a problemas, né, que nos causam medo. Só que se tu vive isso constantemente, né, esse crescimento do nível do cortisol a longos períodos, né, começam a aparecer problemas, como ansiedade generalizada, o teu humor fica negativo, né? Então, o cortisol alto, ele pode aumentar a chance do desenvolvimento de doenças como depressão, fadiga crônica, diabetes, hipertensão arterial, né? Ansiedade, como eu falei para vocês, intensificar sensações como irritação, né? Como, enfim, pensamentos negativos, né? O excesso de cortisol causa diabetes, causa ganho de peso, causa problemas gastrointestinais, né? Ou seja, no estômago, né? Como gastrite, problemas assim, porque, gente, o medo, a ansiedade, ela começa no espírito, né? E essa emoção, esse sentimento passa para o nosso corpo físico. Então, sabe quando a gente sente aquela bola no estômago? Não tem uma bola no estômago. Tem uma energia acumulada ali, né? Naquele canal ali. E que essa energia acumulada, que é ruim, pode trazer transtornos físicos, porque tá tudo interligado.
Então pode te dar úlceras, pode te dar azia, pode te dar dor no estômago, né? Porque tá tudo interligado, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E em outro momento a gente pode aprofundar esse assunto, certo? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que o excesso de cortisol, o excesso de estresse pode trazer muitos problemas de saúde para nós, né? Então não adianta a gente, por exemplo, fazer um monte de botox no rosto, por exemplo. Sabe por quê? Porque o cortisol, ele promove flacidez na pele. Então não adianta tu começar a enfiar um monte de botox na cara, por exemplo, se o teu cortisol vai fazer a cara murchar. Tem que mudar os hábitos. Tem que parar de se auto-sabotar. Né? Voltamos ao tema da nossa live. Pare de se auto-sabotar. Comece a observar os seus comportamentos e mude-os, certo? E você sabe o que a gente precisa fazer para regular os níveis de cortisol no nosso sangue? Adivinhem. Tudo que eu falei anteriormente nessa live. Sim, óbvio. Beber água, se alimentar bem, fazer atividade física, né? Que mais? Ter um sono regulado, não utilizar drogas, né? Evitar o estresse, tá? Mas também, além de tudo isso que eu já falei aqui na live, ter teus momentos de descanso, ter os teus momentos de diversão, ter os teus momentos com seus amigos, né? São muito importantes para a gente poder regular os níveis de cortisol no sangue e regular o estresse, tá? Ter contato com a natureza. Gente, ter contato com a natureza, descarregar, fazer essa troca energética, liberar o estresse na terra ou na grama ou no mar, sabe? Isso é muito importante, com os pés descalços, né? Claro. Fazer essa troca energética, a gente descarrega toda a energia negativa, todo o estresse vai embora com a natureza. A natureza absorve e depois a natureza nos reabastece com a energia dela, né? Isso é extremamente necessário. Isso é muito bom e funciona, tá? Duvido que alguém que esteja super estressado e não passe um dia na praia tomando um banho de mar, pegando o sol e o sol queimando todos os miasmas, todas as energias negativas que estão no nosso campo áurico, que estão no nosso perispírito, né? O mar absorvendo toda a energia negativa. Tu vai chegar em casa, vai tomar um banho, tu vai estar assim, ó, pronto, vai se sentindo leve, né? Para vocês verem como é importante essa troca energética com a natureza. Então, ter esses momentos de trocar essa energia, momentos de diversão, momentos que te tragam prazer, que te tragam alegria ou que te tragam descanso, são muito importantes para regular os níveis de estresse no sangue, né? E aí a gente entra no nosso 8º hábito saudável que eu separei aqui para vocês e que eu acredito muito que seja um dos mais importantes aqui. Porque esse hábito saudável, ele vai promover todos os outros, que é ter pensamentos positivos, tá? Nós atraímos o que a gente transmite. Vocês já ouviram falar nisso? Então, se tu reclama o tempo inteiro, né? Desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Se tu enxerga a vida sempre pelo lado meio vazio do copo, dificilmente tu vai atrair coisas boas para ti. Tu vai atrair pessoas boas, tu vai atrair oportunidades boas para tua vida, né? O primeiro passo para a gente combater a interferência dessas ideias equivocadas e limitadoras é admitir elas. É admitir. Gente, para, só um pouquinho. Sim, eu sou uma pessoa negativa. Eu sempre reclamo. Do início do meu dia até o final, eu tô reclamando de tudo. Eu reclamo de tudo, das pessoas, dos comportamentos, das atitudes. As outras pessoas sempre são as erradas.
né? O mundo sempre faz tudo para me prejudicar, né? E assim a gente fica nesse pensamento automático, nesse padrão de pensamento negativo. E, gente, é lei da física. A gente transmite uma energia e a gente atrai ela também. A mesma energia que a gente emitiu, né? O nosso cérebro, ele tem ali conexões sinápticas, tem muita energia nele, certo? No nosso coração também tem. Muito mais que no cérebro. No nosso intestino também tem sinapses, também tem neurotransmissores sendo produzidos. Muitos dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque tem mais neurônios do que o cérebro. Já pensaram nisso? E aí tu pensa com o teu cérebro, tu pensa com o teu coração, ou tu pensa com o teu intestino? Então, a lei do reflexo, né? Ela nos mostra que a gente enxerga o mundo de acordo com o nosso estado interno. Olha como aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Sobre o ambiente externo nos afetar, o ambiente interno afetar o externo, né? O nosso ambiente externo ser reflexo do nosso ambiente interno, né? A lei do reflexo nos diz que a gente enxerga o mundo por apenas dois aspectos, tá? O de estado de sofrimento ou de não sofrimento, tá? Quando a gente está num estado de sofrimento, a gente está vivenciando internamente conflitos, lutas, desequilíbrios, mal-estar, sentimento negativo, né? E por meio desse estado, a gente percebe o mundo como um lugar limitado, um lugar escasso, sem amor, né? Ou com qualquer outro sentimento positivo, certo? Por quê? Porque a gente está enxergando o mundo pelo copo meio vazio, um estado de sofrimento, certo? Se tá tudo ruim dentro da gente, a gente vai enxergar as coisas ruins do lado de fora, certo? Então, além da gente enxergar um mundo de miséria, a gente acaba projetando também nas outras pessoas com as quais a gente se relaciona no dia a dia, principalmente os nossos familiares que convivem com a gente, né, dentro do mesmo lar. A gente projeta nessas pessoas a culpa do sofrimento que a gente está carregando dentro da gente, entende? Por exemplo, tu tá sentindo dor, a culpa é dos outros. Tu tá sentindo, enfim, tristeza, a culpa é dos outros, né? Tu tá sentindo ansiedade, a culpa é dos outros. A gente projeta nos outros a culpa pelo nosso sofrimento. Olha só que injusto, né? Numa visão mais integrativa, assim, mais espiritualizada da coisa, a gente nota que existe um mundo interno, né? E é que ele que comanda a nossa existência, certo? Que é o nosso espírito, ok? Se a gente decide viver num estado de graça, o mundo vai ser um lugar abundante e um lugar próspero, tá? Quando a gente está num estado de não sofrimento, a gente carrega dentro do nosso peito amor, bondade, serenidade, plenitude, gratidão, né? E esses sentimentos bons e positivos nos ajudam a perceber o universo como um lugar abundante, como um lugar intenso, exuberante, cheio de riqueza, cheio de prosperidade. A gente olha para as coisas e enxerga oportunidade. A gente olha para as coisas e enxerga gratidão. A gente olha para as coisas e agradece a Deus por ele ter criado aquilo ali. Quando a gente está num estado de sofrimento, a gente olha para as coisas e xinga. A gente às vezes até xinga Deus. A gente coloca a culpa nas outras pessoas, a responsabilidade do nosso sofrimento nos outros.
porque os outros causaram isso em mim, né? E aí fica nesse ciclo vicioso. E aí vem a escassez, aí vem as pessoas ruins que chegam perto da gente e a gente não percebe, que nos afetam, que nos influenciam, né? Então, ao acordar de manhã, agradece. Agradece por mais um dia, por estar vivo, por ter saúde, por ter um dia que vai ser cheio de oportunidades na tua vida, que vai te transformar numa pessoa melhor, né? Que tu vai, mais um dia que tu vai poder trabalhar, que tu vai poder prosperar, mais um dia que tu vai ter a possibilidade de ajudar alguém que precisa, né? Mais um dia para te ser feliz, sabe? E caso aconteçam as coisas ruins, e sim, elas vão acontecer, porque o mundo ainda existem coisas ruins. E elas vão acontecer, elas podem acontecer, tá? E quando elas acontecerem, agradece. Não xinga, não reclama. Se tu tem o teu dia cheio de trabalho, agradece. Porque tem gente que tá na rua, largando o currículo, sem emprego, sem dinheiro, sem conseguir colocar comida dentro de casa. Então agradece por ter trabalho, agradece por ter um dia corrido, agradece pelo problema. E quando o problema aparecer na tua vida, olha para ele e pensa assim, tá, esse problema está aqui. Ele aconteceu, ele está acontecendo, está aqui na minha frente. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com esse problema que está na minha vida hoje? Porque sim, a gente consegue fazer uma limonada de um limão, certo? Então, quando os problemas aparecerem, não reclama, não atrai coisa negativa para ti. Agradece e pensa, o que eu tenho que aprender com esse problema aqui? Tem que aprender a perseverar? Tem que aprender a ter mais paciência? Tem que aprender a ajudar o próximo? Tem que aprender a melhorar as coisas que eu tô fazendo, a ser mais cuidadoso? A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Nada é em vão na nossa vida. Ou é uma graça, ou é um aprendizado. Certo? Então, cria esses gatilhos mentais, tá? Toda vez que tu for fazer uma reclamação, tu vai... Esse gatilho como se fosse uma chavezinha. Opa, peraí. Eu vou fazer uma reclamação. Essa reclamação, ela vai ser útil para quem vai escutar? Ela vai ser útil ou vai gerar ranço? Vai gerar inimizade? Sabe? Vai gerar um ambiente tóxico. Eu tô reclamando para fazer alguma coisa melhorar na minha vida, no meu ambiente de trabalho ou no meu lar, ou a minha reclamação é só para eu colocar para fora o que tá ruim aqui dentro? E será que as pessoas, elas merecem escutar, merecem receber de ti o que tá ruim dentro de ti? A gente tem que começar a pensar nisso, porque às vezes a gente contamina o nosso ambiente e faz com que as pessoas se afastem de nós, justamente porque a gente fica só colocando para fora o que tá aqui mal, ruim, doendo, né? Tá trancado, tá aqui. Só que as pessoas não merecem ouvir. As pessoas não precisam. Ou então, se tu tem que falar alguma coisa, por exemplo, para um familiar, para um filho, para um esposo, enfim, seja para quem for, para uma amiga, será que reclamando é a melhor forma dessa pessoa se modificar? Ou será que chamando ela para conversar, fulana, vamos conversar, vem cá, olha só, aconteceu tal coisa. O que tu acha da gente fazer assim a partir de agora? Porque daí tu tá convidando a pessoa a, junto contigo, melhorar aquela dinâmica, aquela situação. É muito melhor do que tu chegar para aquela pessoa e despejar as tuas reclamações. Então, quando tu for reclamar, para e pensa, essa reclamação vai ser útil? Vai contribuir? Ou é só para eu botar para fora o que tá dentro de mim? Né? Essas atitudes, né?
Nessas atitudes de pensar, refletir, antes de fazer, antes de falar, antes de enxergar o mundo pelo copo meio vazio, vão fazer com que tu mantenha um equilíbrio no teu dia a dia, né? Tenha mais paciência contigo, com o mundo, consiga enxergar a vida e as bênçãos nas coisas simples, né? E atraia coisas boas para tua vida. Coisas, pessoas, oportunidades, alegrias, certo? É extremamente importante a gente avaliar diariamente a nossa responsabilidade com o amor pela vida que a gente vive, né? Pelo corpo físico que nos foi dado, né? Pela higiene da nossa psicosfera, na criação dos nossos pensamentos, né? Da energia do nosso lar, né? É a nossa responsabilidade também, né? E aí, vocês estão gostando da live? A gente já tem que terminar, né? Vamos lá. O nosso nono hábito saudável, são 10, né? A gente já tá no nono. Vamos lá. O nosso nono hábito saudável é buscar relacionamentos saudáveis, sim. Porque ninguém merece conviver com essas pessoas reclamonas que a gente falou antes. Concordam comigo? Que enxergam o mundo, enxergam as coisas pelo copo meio vazio, né? Que fazem força, às vezes, para nos estressar, né? Que querem ver a gente sofrendo, que querem sempre estar cutucando a gente, né? Enfim, é o que tentam nos influenciar a ter hábitos que não são bons, como a gente já veio falando durante a nossa live, né? Tem um ditado que diz: com quem tu andas, com quem te comparas, né? E é mais ou menos isso, é a mais pura realidade, né? Porque o ambiente nos molda, a gente já falou sobre isso aqui hoje, né? E a gente nem percebe. Então, teus pais, por exemplo, eles te moldam desde que tu nasce, né? Eles podem te dar ensinamentos libertadores, né? Encorajadores, ou podem te apresentar várias crenças limitantes, se tu vai acreditar nelas até teu último segundo de vida, né? E essas crenças limitantes vão dificultar o teu progresso pessoal, certo? Teus amigos, eles podem te apoiar, podem te incentivar, né? A ter hábitos saudáveis e vão vibrar com as tuas alegrias, vão vibrar com as tuas conquistas, né? Vão estar ali junto contigo, vão te dar as mãos, vão te elevar, sabe? Ou eles podem te levar até hábitos ruins, problemas de saúde, te forçar a fazer coisas que tu não quer, que tu não gostaria, né? Mas que tu vai fazer só para tu te sentir pertencente àquele grupo. Então começa a pensar quem são as tuas relações, com quem que tu te relaciona. Se essas pessoas, elas estão te levando até hábitos saudáveis quando tu tá junto com elas, ou elas estão te levando até hábitos ruins, né? Um namorado, um cônjuge, que eu falo assim, tanto feminino quanto masculino, né? Teu parceiro, tua parceira de vida, né? Pode te respeitar, te apoiar, te amar, vai se somar a ti, né? Não vai competir contigo, vai se somar, vocês vão crescer juntos, né? Vão amadurecer juntos, vocês vão prosperar, vão evoluir juntos, né? Ou podem ser uma pessoa que vai te diminuir, uma pessoa que vai te incapacitar, que vai baixar a tua autoestima, vai sempre te xingar, né? Te menosprezar, e, enfim, pode até te levar para o fundo do poço, né? Então, fazer essa faxina nas pessoas com quem a gente convive é mais do que necessário, tá? Ela é pra gente ter por perto somente pessoas que a gente goste, que nos façam bem, que, né, nos ajudem a evoluir, né? Que sejam saudáveis, que estejam na mesma busca que tu. Tu tá modificando os teus hábitos, tu tá buscando saúde. Conviva com pessoas que também busquem saúde, porque daí elas vão te incentivar. Tu vai te sentir motivado, tu vai ter uma parceria ali para crescer junto contigo, para conversar sobre aqueles assuntos, sabe? Então, escolher ter essas pessoas saudáveis assim do teu lado não é egoísmo. Deixar de falar com certas pessoas, cortar relacionamentos, é auto-amor.
Se a pessoa não te ajuda a crescer, a melhorar, a ser mais saudável, a evoluir, a amadurecer, não fica com essa pessoa na tua vida, tá? E agora, para finalizar minha listinha, meu Deus, 1h30 de live, socorro. O último hábito saudável que eu separei aqui para vocês é viver o agora, tá? A maneira como a gente pensa, como a gente já viu aqui na live hoje, ela pode interferir diretamente nas nossas emoções, certo? E não só nas emoções, nos nossos comportamentos. Então, como a gente já viu antes, o pensamento influencia o sentir, que por sua vez sugestiona, né, a nossa ação. Então, é por isso que várias e várias ideias negativas a respeito de nós mesmos, principalmente as que colocam em dúvida nossas capacidades, as nossas habilidades, acabam sabotando possibilidades e conquistas na nossa vida. É muito importante, pessoal, criar o compromisso de apenas viver no presente, tá? Evitar ficar visitando, revisitando coisas que já aconteceram na nossa vida, ou lembrando de como a gente era naquela época, ou quando morava em tal lugar, ou quando era casado com tal pessoa, né? Isso nos faz mal, tá? Se a gente fica relembrando constantemente sobre o passado, vai ser muito mais fácil potencializar aqueles velhos hábitos, né? E esses velhos hábitos vão nos impedir de evoluir. Lembra que a gente falou no início da live sobre o cérebro preguiçoso? Vai ser muito mais fácil potencializar quem a gente era. Eu sempre fui sem paciência, então eu vou continuar sendo sem paciência, né? Não tenho paciência mesmo, eu sou pavio curto, né? Ou eu não sou grossa, eu só falo a verdade. É sempre mais fácil a gente potencializar quem a gente era do que a gente se modificar e potencializar quem a gente quer ser, tá? Então, o agora, viver o agora sem pensar no antes, sem pensar no passado, é muito melhor. E a mesma coisa a gente fala do futuro, tá? Porque assim, ó, aquela ansiedade por algo bom que vai acontecer, tipo um aniversário surpresa, uma viagem que está programada para a semana que vem ou para o mês que vem, né? Essa ansiedadezinha assim que nos deixa feliz, ela é saudável, tá? Ela não traz problemas para nossa saúde. Mas aquela ansiedade que passa dos limites, né? No qual a nossa mente fica criando cenários catastróficos no futuro, que gera nervosismo na gente, que gera ansiedade, taquicardia, que a gente sua, que a gente tem crises de choro, que a gente fica tenso, nossas costas doem, não é saudável. Isso é ansiedade generalizada, tá? Isso é doença. Então, não te autossabota, não te ilude pensando assim, eu só estou me precavendo para caso dê algum problema lá na frente. Não, isso é ansiedade generalizada. É sofrer por antecipação e criar, eu acho que vai dar merda lá na frente, então eu fico pensando em várias alternativas para resolver aquela merda que nem sei se vai acontecer. Entendem o nível de ansiedade da pessoa? Ela cria cenários ruins que podem acontecer e a partir daqueles cenários ela tenta criar possíveis alternativas para solucionar e ela fica, em vez de viver o presente, viver o hoje, se preocupar em ser feliz hoje, em cuidar da sua saúde hoje, em conviver harmonicamente com os seus familiares, com os seus amigos, com seus colegas de trabalho, a pessoa fica pensando só lá na frente e só vivendo lá na frente, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque tem que fazer isso aqui, porque vai acontecer tal coisa, e a pessoa não vive o hoje.
Então, não permita que isso aconteça, tá? Não permita que a tua cabeça, isso gera um padrão. Às vezes a gente tá vivendo nesse padrão e não se toca. Às vezes a gente tá vivendo no automático. O nosso pensamento, a gente lembra o cérebro preguiçoso? O cérebro preguiçoso vai sempre escolher os caminhos que já existem. Então, ele vai preferir continuar nesse caminho pensando em catástrofes futuras e ansiedade, que já é um caminho que já está criado, do que parar, cancelar esse padrão de pensamento e criar pensamentos novos. Não, eu não vou mais pensar sobre isso. Eu vou viver agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um chá para mim. Vou estudar, vou abrir um livro para ler. Vou trabalhar. Vou lavar uma louça, né? Vai ver um pátio, né? Vai dar uma caminhada, vai pra academia. Sabe? A gente tem que aprender a se policiar, ver que a gente tá num padrão, que a gente tá pensando num padrão, que a gente tá vivendo um padrão, agindo num padrão e cortar e criar novos hábitos, tá? Isso dá trabalho, isso dói às vezes, tá? Isso gera desconforto no início, mas vale a pena, porque gera saúde, tá? E se a gente tem saúde, a gente economiza dinheiro com o médico. Olha, coisa boa, né? A gente economiza, pode comprar roupa, pode viajar, pode fazer uma coisa que a gente gosta num restaurante, né? Então, olha só que maravilha. Se tu te pegar pensando nesses problemas futuros, assim, ou pensando no passado, muda o foco. Corta a linha de raciocínio, tá? Te planeja somente para datas e situações nas quais tu tem alcance. Te planeja para essa semana, te planeja como é que vai ser teu final de semana, sim, tá? Tua agenda para a semana que vem, ok. Uma viagem, ok. Fora isso, não te permite, porque daí já é ansiedade, tá? Aprende a te organizar, aprende a te planejar com saúde, certo? Viva hoje, faz o teu dia um ótimo dia, tranquilo, cheio de aprendizados, cheio de bênçãos, de sentimentos de gratidão. Acorda de manhã e pensa assim, ó, quem que eu vou fazer feliz primeiro hoje? Né? Eu, minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa, minha vizinha, né? O porteiro do prédio. O que eu vou fazer de comidinha hoje gostosa? Vamos no supermercado, vamos comprar uns alimentos saudáveis, vamos fazer uma refeição. Vou convidar a fulana para fazer comigo, para a gente já ir conversando, falando coisas boas, planejando o hoje, o amanhã, né? Vamos aprender a criar hábitos saudáveis e sempre pensar coisas boas. Tá? Não acordar e pensar, ai, tudo que eu tenho para fazer hoje. Não. Que bom que eu tenho bastante coisa para fazer hoje, que eu tenho uma vida, que eu tenho trabalho, que eu tenho possibilidade para ir num médico, que eu tenho possibilidade para ir numa academia, que eu tenho amigos para sair, para passear, sabe? Que eu tenho alguém para compartilhar a vida, as alegrias. Vamos pensar positivo, certo? Vocês concordam com isso? O que vocês acham, né? Vocês viram como é importante a gente buscar conhecimento? Né? Se a gente possui as informações corretas, a gente consegue se conhecer melhor e a gente consegue tomar decisões mais acertadas na nossa vida. Né? Quando a gente não tem conhecimento, fica achando que os nossos problemas são por causa da inveja de alguém, porque alguém tá te mandando energia negativa, a pessoa nem tá pensando em ti. E tu tá achando que a pessoa tá te enviando energia negativa, ou tu acha que tu é uma pessoa azarada, ou porque é culpa do obsessor, a culpa do diabo, seja lá de quem for, porque é karma. Não, não é, tá? A nossa vida, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual é nossa responsabilidade. Nossa, de mais ninguém. A gente não pode atribuir
as nossas vitórias ou as nossas derrotas, as outras pessoas. Elas são responsabilidades nossas e de mais ninguém. Tá? Quando a gente terceiriza a nossa responsabilidade, quando a gente se exime dela, a gente está terceirizando também as nossas escolhas e o nosso futuro. A gente está colocando na mão de outras pessoas o nosso futuro. Porque aquela pessoa tem poder de decidir a minha vida. Ela tem poder de, com a energia dela, fazer eu morrer. Fazer eu dar tudo errado. Não. É tua responsabilidade. Tu, tendo pensamentos positivos e cuidando da tua saúde, te amando, tu te blinda das energias ruins. Tu atrai coisas boas para ti, tu atrai pessoas boas para ti, tu atrai oportunidades boas para ti, tá? Pensa assim que tu é poderosa, que tu é corajosa, suficiente para assumir a tua vida, para assumir a responsabilidade da tua saúde, do teu presente e do teu futuro, tá? Seja protagonista da tua vida. Ela é só tua, não é de mais ninguém. Deus te deu a oportunidade de tu reencarnar, de tu estar aqui hoje, do jeito que tu é, com a família que tu tem, com o corpo que tu tem. Então, cabe a ti cuidar desse veículo que serve para o teu espírito aprender e ajudar outras pessoas nessa vida. Certo? E eu não tô falando aqui só para mulheres, não. Eu tô falando para os homens também, para os adolescentes, para os idosos, até para o cachorro que tá ouvindo também. Tá bom? Então é isso, pessoal. A nossa live se estendeu bastante, quase 2 horas de live, mas assim, fiz de coração. Eu planejei, organizei essa live na semana passada. Não deu muito certo porque a gente teve problemas técnicos, mas essa live deu super certo. Consegui falar tudo que eu tinha planejado para vocês de coração, porque a nossa intenção aqui na Regenera Care é levar conhecimento, porque se vocês tiverem conhecimento, vocês têm poder na mão para tomar suas decisões e decisões que levem a ter saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual, certo? Se empoderem com conhecimento. E o conhecimento só é poder quando a gente coloca ele em ação, quando ele gera movimento, gera transformação, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Vamos fazer outras. Vou abrir caixinha de perguntas ao longo da semana para vocês darem a opinião de vocês sobre quais assuntos que vocês querem que sejam abordados aqui. E a gente vai ter outras lives também com especialistas para a gente bater um papo bem bacana sobre assuntos mais específicos, tá? E no mais, que vocês tenham uma ótima semana, cheia de bênçãos, cheia de aprendizados, cheias de alegrias, né? Cheias de muito amor e muita prosperidade, tá? E muita saúde também, tá bom? Gratidão, beijo para vocês. Tchau!